Saudações, estudantes de etologia e bem-estar animal, tudo bem com vocês? Bom, nessa semana a gente está falando sobre diferentes tipos de comportamento, bem como sobre behaviorismo e comportamento animal, ok? Bom, se você não faz a disciplina de EBEA, mas quer receber a nossa apostila Migalhas de EBEA, é só você deixar o seu e-mail aí nos comentários que a gente vai te enviar, tá bom? Aproveite e faça inscrição aí no nosso canal de Etologia e Bem-Estar Animal. Bom, para começar então, nós vamos compartilhar a nossa tela aqui. Bom, esse assunto é um assunto extremamente importante para nós que trabalhamos diretamente ou indiretamente com os animais, né? Aquela pessoa que trabalha na lida com o animal, no manejo, arraçoamento, tratamento, enfim, todas as pessoas diretamente envolvidas têm que ter uma noção sobre os diferentes tipos de comportamento animal, claro, e principalmente sobre condicionamento de animais. Os animais, de alguma maneira, né, no seu sistema de alojamento, sejam eles animais produtivos, sejam eles animais de companhia, eles vão, de certa forma, estar condicionados a várias condições do dia a dia. Então, entender pelo menos uma parcela, né, do tudo que a gente vai falar é extremamente importante. Então, a gente vai começar falando um pouco a respeito dos comportamentos que podem acontecer, de alguns dos comportamentos, não são todos, ok? Mas os principais que para a gente têm alguma importância, principalmente econômica, tá? E depois a gente vai falar um pouco a respeito do behaviorismo, né, o que que é, e principalmente o condicionamento, que para a gente na prática tem importância muito grande. Esses vários tipos de comportamentos estão associados também com a sobrevivência do animal, tá? Se o comportamento permaneceu da espécie, ok? Se o comportamento está presente também no sistema produtivo ou no sistema de alojamento como um todo, quer dizer que tem alguma vantagem evolutiva nesse comportamento. Não podemos esquecer que o animal sente a necessidade de sempre estar ativo fazendo alguma coisa, que para ele traz benefício, mesmo quando está deitado descansando. Bovinos, por exemplo, muitas vezes quando estão descansando, aproveitam o tempo para ruminar, que é um comportamento alimentar importantíssimo da espécie, né? Bom, então a gente começa a falar do comportamento social. O que que seria o comportamento social? Comportamento social se refere a todo tipo de comportamento, né, que o animal executa quando está em sociedade com outros animais. Nós não podemos esquecer que a maior parte das nossas espécies, as espécies que a gente trabalha, né, nas ciências agrárias, as espécies de produção, as espécies de companhia, elas são gregárias, elas formam grupos. E entender o funcionamento desses grupos é muito importante. Então, o comportamento social está relacionado com a forma de interação desses animais dentro desses grupos. Essa interação vai ser importantíssima, tá? Para a busca de parceiros, para estabelecimento de hierarquia. Então, esse comportamento é fundamental. Bom, sobre o comportamento alimentar, ele é extremamente importante a sua compreensão e envolve várias espécies, vários tipos de comportamento diferente em várias espécies, né? Muitas vezes, quando estão juntos, né, os animais tendem a ter uma certa competição entre eles. Isso reflete, por exemplo, no comportamento alimentar de cães, né? Agora, a gente tem várias particularidades de animais dentro de comportamento alimentar. Coelhos, por exemplo, vão cerca de 60 vezes no seu comedouro ao dia. Ou seja, eles comem pequenos bocados pouco a pouco. Já alguns animais, principalmente os carnívoros, têm a tendência de fazer grande ingestão de grande quantidade de alimento, né? Alguns animais, como os ruminantes, têm câmara fermentativa, então passam grande parte do tempo
ruminando aquele material, que vai ser um processo essencial para que ele misture esse alimento com a saliva, que tem ação tamponante, né? Então, quando a gente fala em comportamento alimentar, nós estamos falando de várias particularidades importantes. Quando que o animal vai comer, quais são as condições, né, ambientais que vão proporcionar ao animal maior ingestão, menor ingestão, ou seja, compreender o comportamento alimentar vai ser importante para todos aqueles que trabalham diretamente ou indiretamente com os animais. Não podemos esquecer também, né, que o próprio comportamento alimentar revela também sinais clínicos sobre o estado de saúde daquele animal, ok? Bom, quando a gente fala sobre comportamento reprodutivo de parto, nós estamos falando de algo extremamente importante aí dentro, né, dos sistemas de alojamento que a gente tem dos animais domésticos, né? Comportamento reprodutivo é muito importante no que se refere à detecção do cio, como detectar o cio, como detectar o momento de estro daqueles animais, como perceber que o animal está mais receptivo à monta ou à inseminação artificial. Então, entender esse comportamento reprodutivo é muito importante, tá? É claro que animais de vida livre, animais selvagens, outros animais têm alguns tipos de comportamento bem específicos, mas não é o nosso objetivo aqui. Nosso objetivo maior são os animais domésticos, que através do manejo a gente identifica, tá, a fase de estro de maneira muito tranquila normalmente, tá? Então esse animal ele vai receber a monta, né? No caso, por exemplo, essa figura é de equinos que tem toda uma técnica para garantir, tá, o cruzamento, igual vocês estão vendo, e principalmente a segurança do cavalo e da égua também, ok? Por isso que vocês estão vendo todas essas cordas amarradas aí, né? O período de gestação vai variar muito de acordo com a espécie animal. Nós temos espécies de período de gestação muito curto, como a coelha, de 31 dias, e nós temos um período de gestação mais longo, como a própria égua, aí, de 11 meses, tá? Durante essa gestação, o feto está desenvolvendo dentro do animal aí, e vai chegar um momento que ele vai estar tão preso, com tão pouco espaço ali dentro do animal, que ele vai ter que ser expulso. Então vai ser uma resposta fisiológica da fêmea ter que expulsar esse feto, porque ali já não tem mais espaço. E aí entram todos os mecanismos envolvidos com o processo de parto, dentre eles o hormônio ocitocina é muito importante. Normalmente as fêmeas, as mamíferas, né, claro, elas ficam muito inquietas no momento de expulsar os filhotes, claro, é um momento muito, muito estressante, ok? Que vai exigir muito do animal, ok? Ela come muito menos, normalmente esses animais comem muito menos no dia de parto, tá? E vão tender a fazer o parto, tá? Realizar o seu parto em um momento de condições ambientais mais tranquilas, mais frescas, um momento mais tranquilo, uma temperatura mais amena, ok? A partir daí, ela estimula o filhote de alguma forma a mamar, ok? E aí essa forma de estímulo varia muito. A porca, por exemplo, emite alguns grunhidos característicos. E além desses grunhidos, o próprio leitão vai se orientando a partir do calor, né, e do tato ali, da forma do teto, ele vai se orientando, né? O tato e o calor são importantes nesse primeiro momento para o leitão. Bom, nesse momento também, alguns animais, a maioria deles, eles comem a placenta, ok? Ou alguns animais deixam a placenta lá e vão para outro lugar. Lembrando que a placenta é também uma fonte excelente de nutrientes e é importante se comer a placenta para esconder os restos, né, de alguns animais predadores. Então, quando o animal come a placenta, ele também está escondendo, né, o que ficou ali do parto, o que pode chamar a atenção de predadores, porque rapidamente pode produzir algum odor característico. Bom, dentro ainda de gestação, pode acontecer a pseudogestação. O que é isso? O organismo animal acredita que está gestante, mas na verdade não está, né? Isso acontece, por exemplo, muito em coelhos. Então, uma coelha chega, por exemplo, a preparar o ninho, a arrancar pelos de si, tá? E no final o organismo dela percebe
há uma regressão do corpo lúteo no ovário e o ciclo volta a iniciar. Bom, há uma condição importante de preparo de ninho nesse momento relacionado ao comportamento reprodutivo. Algumas fêmeas vão preparar um ninho de forma bela, né? A coelha, por exemplo, se tiver condições para isso, ela vai preparar um ninho fenomenal. Na verdade, na natureza, ela prepara um ninho excelente, ela se isola, né? Ela prepara um ninho, uma toca na terra e até cobre depois a entrada desse ninho para nenhum predador encontrar, né? A porca também, se tiver condições, ela vai preparar o ninho. Infelizmente, nas condições de granja, nos sistemas tradicionais, os animais não têm tantas condições de realizar esse tipo de comportamento natural, né? Mas alguns animais, tá, teriam plenas condições de preparar o ninho, tá? A cadela prepara o ninho, a própria gata também, se tiver condições, ela prepara o ninho, né? Agora, alguns animais não preparam ninho, não têm essa habilidade, como por exemplo a égua ou a vaca. Bom, após o parto, então, tá, igual nós comentamos, vai ser importante o estímulo para o filhote mamar. Lembrando que aquele primeiro leite, daquele momento pós-parto, tem uma quantidade muito grande de anticorpos, imunoglobulinas, tá? E a esse leite nós normalmente chamamos de colostro, ok? Esse colostro vai ser muito importante para garantir uma saúde adequada para esses filhotes ao longo do crescimento. Então, o filhote, preferencialmente, tem que mamar o colostro, tá? Bom, após isso, então, a questão de se o animal vai ficar no ninho ou não depende muito da espécie que nós estamos falando. Um bezerro, um potro, vai seguir a mãe para outro lugar, ok? Agora, por exemplo, os gatinhos, né, os coelhinhos, que a gente chama de láparos, os leitões, eles vão ficar ali no ninho, ok? Vão ficar ali protegidos de alguma maneira. Normalmente, animais que nascem em poucas unidades, né? No caso, por exemplo, o potro, o bezerro, eles têm uma ligação muito forte com a mãe inicialmente, ok? São animais de crescimento mais rápido, diferentemente de animais que vão permanecer do ninho por mais tempo, né? A foto, por exemplo, são coelhinhos, que nascem aí por volta aí de 8 a 9, em maior quantidade, porém são muito mais dependentes da mãe e não desenvolvem a mesma ligação, por exemplo, que uma égua tem com seu potro, ok? Bom, a infância vai ser importantíssimo da vida desses animais, ok? A infância, o animal vai aprender muito, vai aprender brincando com os outros animais, em momentos lúdicos, né? Bem como observando a mãe. A todo momento o animal está aprendendo alguma coisa observando a mãe. Tá? Nesse momento também vai ser muito importante uma característica, um parâmetro que nós consideramos, que nós chamamos de habilidade materna. O que é habilidade materna? É a habilidade que a fêmea, né, a capacidade que ela tem de cuidar dos seus filhotes. Uma porca, por exemplo, que tem boa habilidade materna, tá? Ela desmama muitos filhotes. Já uma porca com baixa habilidade materna desmamaria poucos filhotes. É claro que isso aí não depende somente da habilidade materna do animal, depende de vários outros parâmetros. Mas, normalmente, a habilidade materna é uma característica esquecida em programas de melhoramento e é uma característica importantíssima para garantir uma maior taxa de sobrevivência dos animais neonatos, ou seja, recém-nascidos. Ok? Bom, o momento do desmame é algo muito estressante para todos os animais. Tá? O animal ele perde uma fonte de nutrientes importantes que é o leite, mas também ele perde a figura materna. Tá? Toda vez que o animal desmama, perdeu a figura materna, perdeu o leite, então vai ter um certo prejuízo, não só emocional, né, para o animal, mas isso aí vai reverberar em uma baixa do sistema imunológico, ok? O que pode, né, gerar um quadro de alguma enfermidade, ou favorecer um quadro de alguma enfermidade, como, por exemplo, diarreia. É muito comum, por exemplo, a diarreia pós-desmame em alguns animais aí de produção. Bom, existem algumas técnicas para se diminuir esse estresse pós-desmame e hoje, por questões de bem-estar animal, se indica que o animal seja desmamado de maneira mais tardia.
Embora em alguns sistemas de produção isso seja extremamente difícil, né? Logo nos primeiros dias já há a separação da mãe com seu filhote, como acontece, né, em bezerreiros argentinos na bovinocultura de leite. Bom, comportamento agonístico se refere a algumas disputas entre os animais que gerem um contato físico. Então é muito comum, por exemplo, a gente ver comportamento agonístico entre animais que estão se conhecendo, porque nesse momento estão determinando aí, né, a sua escala hierárquica. Isso aí vai ser importante em alguns momentos da vida do animal, tá? Se por acaso há muita incidência de comportamento agonístico em um sistema produtivo, é necessário a intervenção profissional, tá? Não podemos esquecer que dentro de um grande grupo pode haver a maior probabilidade de haver um animal déspota, que é um animal altamente agressivo que não quer compartilhar os recursos. E esse animal déspota acaba provocando instabilidade naquele grupo. Então, é sempre interessante observar os grupos de animais, esses animais gregários que a gente trabalha, a fim de evitar comportamentos agonísticos. Muitas vezes o comportamento agonístico pode ser normal, como uma cabeçada de um bovino no outro, é algo normal entre eles, tá? Até mesmo para evitar briga, né? Ou pode ser algo muito grave, né? Como, por exemplo, porcas que não têm uma rota de fuga, né? Não tem espaço, não tem onde esconder num sistema de alojamento coletivo, de gestação coletiva. Esse sistema pode prejudicar nesse sentido. Um grande comportamento agonístico dos animais, há uma grande incidência de feridas nos animais, tá? E além de que é um prejuízo psicológico grande para o animal. Principalmente, né, muitos ali vão deixar de comer, por exemplo, porque tem medo das demais porcas. E se não come, não reproduz, ok? Então é ruim para o sistema. Bom, comportamento de limpeza, comportamento lúdico e comportamento exploratório. Esses comportamentos normalmente são muito interessantes dentro de um sistema produtivo, tá? Ou dentro de um sistema de alojamento em geral, considerando também animais de companhia. É normal ter uma certa frequência de limpeza, embora quando essa frequência é muito elevada, o que pode acontecer no animal dentro de uma gaiola, um coelho dentro de uma gaiola, por exemplo, se ele tem uma frequência de limpeza muito elevada, pode ser um sinal também que está faltando alguma coisa para ele fazer de diferente, né? Normalmente o comportamento lúdico está muito bem associado com a interação do animal com o seu ambiente, ele é muito bem visto, tá? E comportamento lúdico acontece bastante com animais que estão em crescimento. O animal em crescimento adora brincar, né? Todo animal, ele aprende muito brincando. E isso é muito positivo para o sistema de alojamento. E o comportamento exploratório também é fundamental que aconteça ali naquele sistema de alojamento. O animal tem que interagir. O animal tem que ter alguma coisa para fazer, alguma coisa que para ele é útil. Ele tem que estar interagindo, estar gastando o tempo dele com alguma coisa interessante. Por isso que o enriquecimento ambiental torna-se muito valioso dentro do sistema de alojamento. Bom, vamos falar um pouco sobre comportamento estereotipado, as famosas estereotipias, tá? O comportamento estereotipado se refere, então, a um tipo de comportamento que não está presente na natureza daquela espécie. Ou seja, de forma natural, esse animal não realizaria esse tipo de comportamento. Ele passa a realizar quando está em algum sistema de alojamento, né? Normalmente, esse tipo de comportamento está associado com o estresse do animal, tá? A gente associa muita ocorrência. Por exemplo, coelhas, porcas mordendo de maneira excessiva a gaiola. O animal, o cavalo, nesse caso, o animal fica mordendo a própria baia, tá? Fica mordendo aí a cerca, tá? Pode acontecer também num cavalo que fica preso durante muito tempo, ficar balançando a cabeça para lá, para cá, ou ficar caminhando em giro, ficar girando, tá? Um tipo de comportamento que na natureza ele não faria, mas ele começa a fazer, tá? Quando está nesse tipo de sistema. Normalmente associado com algum tipo de estresse. Embora revele, né, que o animal está, de alguma maneira, interagindo com o ambiente dele. Tá? Agora,
Como é um tipo de comportamento muito mal avaliado, normalmente a gente não quer a ocorrência de comportamento estereotipado para os animais que estão alojados, né, seja animais de companhia, seja animais de produção. Normalmente a gente pode melhorar, né, a situação do animal, reduzir esse tipo de comportamento, colocando enriquecimento ambiental. Vocês estão percebendo que esse enriquecimento vai ser chave para vários problemas que a gente tem de comportamento animal. E a gente vai falar disso um pouco mais para frente, sendo assunto de extrema importância, ok? Pessoal, nós vamos agora falar então sobre comportalismo ou behaviorismo, que tem uma importância muito grande na prática para a gente, quando se fala em animais domésticos. Tá? Esse assunto foi muito estudado, principalmente a partir do início do século XX, né? A partir dos teóricos behavioristas, né? E é interessante que esse estudo nasceu na psicologia. Nós não estamos falando aqui do estudo de profissionais de ciências agrárias, profissionais que trabalham com animais. Esse estudo nasceu principalmente a partir da dedicação de médicos, psicólogos, para entender o comportamento humano, observando o comportamento dos animais, né? Então, as primeiras teorias behavioristas, como a de John Watson, nasceu aí no início do século passado. Bom, os primeiros teóricos aí do comportamentalismo, eles acreditavam que o comportamento poderia ser explicado a partir dos estímulos que se observavam, né, e a resposta. Então, você tinha uma relação entre estímulo e resposta e seria importante o entendimento dessa relação. Tá? Hora nenhuma se falava na importância que a mente, né, do animal, ou até mesmo do ser humano, tem sobre o controle disso. Então, muitas vezes a mente, né, a consciência humana era totalmente desconsiderada em algumas teorias behavioristas. E é interessante também o fato de que grande parte dessa teoria behaviorista serviu, né, para entender os modelos educacionais que a gente usa até hoje. Tá? Então, grande parte do que a gente vai falar aqui reverberou de alguma maneira nas teorias educacionais que vieram aí, tá, nas décadas seguintes do século passado. Bom, então o primeiro teórico aí behaviorista que a gente vai apresentar, na verdade são vários behaviorismos diferentes aqui, nós estamos falando simplesmente de uma linha do behaviorismo, e nós estamos falando de maneira muito simples, hora nenhuma nós estamos aprofundando, tá? Não é esse o nosso objetivo. Então, o primeiro aí que nós vamos apresentar é justamente o médico russo Pavlov, ok? No início do século passado, desenvolveu alguns experimentos importantes para entender a relação, né, que o animal tem com alguns estímulos, um certo tipo de comportamento com o estímulo. Então, para entender melhor isso, ele fez um experimento, o famoso experimento de Pavlov, que você pode encontrar facilmente no YouTube aí para você entender melhor, sendo indicado se ver o vídeo para se entender melhor. Mas o que ele fez? Ele primeiramente, né, alimentava um cão e percebia que toda vez que esse cão ia comer, esse cão salivava, como um reflexo normal, né, como um reflexo do organismo animal para preparar para a ingestão de alimento, a gente vai salivar, porque a saliva tem uma importância muito grande no processo digestivo. Então, ele percebeu isso, mas ele começou a associar um estímulo sonoro diferente com esse processo. Então, toda vez que o cão ia comer, ele tocava um sininho, ok? E depois ele percebeu que qualquer que fosse o estímulo, ok? Qualquer que fosse o som, poderia ser o som de um compasso, por exemplo, ou um sino, o cão ia salivar mesmo sem a presença da comida. Ou seja, o cão conseguiu associar aquele estímulo à comida. Ele fez essa associação e ele percebia isso através da produção de saliva do cão que ele media, tá? Bom, outro teórico importante é o Thorndike, tá? Que trabalhou muito com a ideia de conexionismo, tá? Associando principalmente estímulo e sua resposta. Né? Ele acreditava que os animais aprendiam muito por tentativa e erro, principalmente, né, quando essas tentativas geravam acertos. E se geravam acertos, eram facilmente gravados no cérebro, tá, do animal, para que esse comportamento, esse aprendizagem se repetisse futuramente.
ok? É um experimento interessante esse que ele fazia com gatos, e você pode achar aí no YouTube facilmente para saber um pouco mais a respeito do experimento de Thorndike. Bom, chegamos aí em Skinner, tá? Que talvez foi um dos mais conhecidos, e é interessante que Skinner viveu até 1990, então morreu há 30 anos atrás. E Skinner realizou uma série de experimentos que reverberou também até mesmo na educação mesmo, porque ele estudava também o processo educativo. Inclusive, Skinner chegou a desenvolver uma máquina, tá ok? Para educar crianças, uma máquina mesmo para educar crianças, porque ele acreditava que o comportamento poderia ser moldado, né? A educação, o ensino também poderia ocorrer dessa maneira. Se você procurar no YouTube pela máquina de Skinner, você vai encontrar alguma coisa nesse sentido e vale a pena conferir também, né? Bom, Skinner acreditava que o comportamento poderia ser moldado passo a passo, desde que você tivesse algum tipo de reforço positivo. E com a utilização desse reforço associado a um comportamento que você quisesse, né, descobrir, desenvolver no animal, você poderia moldar o comportamento desse animal da maneira que você quisesse. Então ele acreditava que o comportamento das pessoas, né, poderia ser moldado. Então Skinner utilizava alguns reforçadores, tá? E toda vez que o comportamento desejado se repetisse, ele premiava de alguma maneira o indivíduo, né? Então ele trabalhou com pombos. A ideia dele era mostrar que um pombo pode dar um giro em torno do seu eixo, tá? A partir da construção passo a passo desse tipo de comportamento. Então ele trabalhou com pombos. A partir do momento que o pombo começava a dar um giro, tá? Ele acionava um estímulo para o pombo entender, mas também, além desse estímulo, ele dava um reforço positivo, que no caso era comida. Então, a partir do momento que o pombo ia girando, ia sempre avançando, e é claro que nós estamos falando aqui de algo que demora tempo, não é algo instantâneo, né? A partir do momento que o pombo ia girando, ele ia reforçando esse tipo de comportamento, tá? Até que o pombo conseguisse dar um giro completo em torno do seu eixo. Tá? Esse experimento de Skinner pode ser facilmente também encontrado no YouTube e vale a pena você ver isso aí para você entender melhor, ok? Bom, então vejam que nós estamos falando sobre condicionamento em geral. Se considera como condicionamento clássico aquele realizado lá por Pavlov, ok? No condicionamento clássico, nós estamos simplesmente associando um certo estímulo e aquele estímulo vai desencadear o comportamento que a gente quer. Por exemplo, aqui nessa figura, nós estamos condicionando as galinhas, tá, a virem comer. Então, a gente produz um som e nós estamos chamando essas galinhas para comer, né? Toda vez que essa galinha escutar o som característico aí de se chamar galinhas, né, no meio rural, ela vai associar isso aí com comida e vai vir comer. Isso é o condicionamento clássico. Agora, há uma linha também que estuda o condicionamento operante, que já é algo mais avançado, muito baseado nas ideias de Skinner, tá? No condicionamento operante, o condicionamento do animal naquele sistema vai ser construído passo a passo. Nós vamos oferecer para ele uma recompensa, tá? Algo positivo, na maioria das vezes algo positivo, e ele vai ter que associar essa recompensa com alguma coisa que ele vai ter que fazer, né? Então nós estamos associando três coisas. Além desse estímulo, ok? Que ele vai ter que estar associando, como por exemplo um barulho, vai ter que ter também um reforço positivo associado a um tipo de comportamento. Então nós temos o estímulo, o comportamento desejado e o reforço positivo sendo as três coisas associadas. Meio que sem perceber, ele vai associando, né, a partir de um treinamento, uma coisa com a outra. Por exemplo, vamos pegar a situação aí de um elefante ter que levantar o pé para, por exemplo, uma verificação, uma avaliação, uma aplicação de medicamento, pesagem, enfim. Esse tipo de condicionamento teria várias aplicações diferentes. Então, o animal vai ser condicionado pouco a pouco. Ao final, ele vai associar aquele estímulo que ele vai escutar à recompensa, mas indiretamente ele vai estar realizando um comportamento.
Vamos, para ficar mais claro, vamos pegar esse objeto que nós temos hoje, que é o clicker, facilmente encontrado no Mercado Livre, muito barato, e eu quero educar meu cão, por exemplo, a partir do clicker, tá? Num processo que deve ter muita paciência por parte do seu tutor ou por parte do seu adestrador, né? Nós vamos reforçar comportamentos a partir do clicker, comportamentos positivos a partir do clicker. Então, se faz um tipo de comportamento que eu acredito ser positivo, eu vou dar uma clicada e vou dar o reforço positivo. Pode ser carinho, na maioria das vezes é alimento, né? Que o animal entende o alimento de maneira muito clara, né? Então, quando ele realiza um comportamento desejado, eu vou dar um clique e vou dar para ele alimento. Depois eu vou realizando, vou repetindo isso e sempre procurando dar um passo a mais no meu objetivo, que é educar o meu cão em alguns tipos de comportamento. Então ele vai estar associando sempre o clicker à comida, porém indiretamente aquele tipo de comportamento que eu quero, tá? E hoje, né, se você jogar no YouTube, você vai ver várias aplicações do clicker em cães, ok? Isso é muito importante para o condicionamento dos cães. E assim, você poderia utilizar a voz humana para fazer isso aí? Poder até que pode. A questão é que a voz humana pode ser confundível com vários outros sons e o cachorro fica meio perdido, né? Agora, o clicker é um som bem diferente, né, dos sons do nosso dia a dia, tá? Se você apertar o clique, você vai ver que é um som bastante diferente e que o cão vai sempre estar associando de maneira isolada a outros sons. Então a gente recomenda o uso do clicker. Mas é claro que nós estamos falando aqui de algo que exige muita técnica, muita ciência, né? E algo muito importante aí para adestradores, algo muito importante, um nicho de mercado grande que está crescendo nos últimos anos, haja vista que os animais pet, né, aquele contato, aquele carinho, aquela capacidade de cuidar dos animais pet de uma maneira responsável cresceu muito nos últimos anos. Então, hoje, é grande o número de pessoas que querem investir, tá, na educação de seus animais. Então, o adestrador ele vai trabalhar todas essas técnicas que nós estamos falando, de condicionamento operante, com vistas, né, a proporcionar maior educação ao animal, no sentido que o animal iria melhorar o seu comportamento. É uma linha de trabalho muito interessante para profissionais de ciências agrárias. Aqui nós estamos falando de veterinários, zootecnistas, áreas afins, ok? É uma linha muito interessante e é claro que é uma linha que exige uma certa dedicação para se preparar. Cursos, muita leitura, vídeos, estágios principalmente, a fim de se capacitar um profissional, ok? É uma linha muito interessante. Pessoal, muito obrigado. Então, isso aí era o que eu tinha para hoje e a gente continua na próxima semana. Valeu!